E daqui a pouquinho, depois do SBT São Paulo, tem SBT Brasil. E o Rodolfo Gamberini já está lá e traz um destaque de hoje. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Rodolfo. Oi, Joyce. Oi, Karen. O nosso destaque de hoje no SBT Brasil é o Batman de Taubaté. É um oficial aposentado da Marinha que se veste de super-herói e participa de uma campanha numa região perigosa da cidade, lá em Taubaté. É uma tentativa de passar noções de honestidade, de educação para crianças que vivem num ambiente de criminalidade. O que é muito interessante nesse Batman do interior é que ele não combate o crime acompanhado do Robin, não. Na verdade, ele gosta de um outro personagem que as crianças adoram. Sabem quem é? O Chaves. Ok, obrigada, Rodolfo. Até já, então. O corpo do menino João Gabriel, morto com vários tiros enquanto esperava o ônibus escolar, foi enterrado hoje num cemitério na Zona Sul. O pai do menino assassinado carregava um cartaz com a foto do filho. João Gabriel e o pai esperavam a condução para a escola quando um caminhão de bebidas parou na esquina. Um Monza fazia a escolta do veículo com 2 seguranças dentro. 4 homens, dentro de outro carro, começaram a atirar contra o Monza. Emocionado, o pai de Gabriel desabafou. Mais choca é o seguinte, que eu estava levando uma criança não para uma escola de indivíduo, mas para uma escola formar um cidadão. A polícia ainda não prendeu os bandidos. Um estudante de 13 anos está internado em São Paulo com fraturas no rosto. Mário Rodrigues Ferreira é mais uma vítima da violência nas escolas, conhecida como bullying. Segundo a família do estudante, ele foi agredido por um colega dentro do colégio. O repórter Marcelo Carrião está acompanhando esse caso. Carrião, qual é o estado de saúde desse estudante? Olha, o estudante está internado no Hospital da Luz, na Vila Mariana, e o estado de saúde dele é estável. Mesmo assim, o adolescente vai ter que passar por uma cirurgia no rosto para reconstituir partes do nariz e da face que foram fraturadas. Mário Rodrigues Filho foi agredido dentro da Escola Estadual Maria Augusta de Moraes Neves, no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Testemunhas disseram que o aluno foi espancado por um outro estudante porque simplesmente revidou as agressões verbais que vinha sofrendo. Mário era chamado frequentemente de japonês e filhinho de papai por alguns colegas. Eu estou aqui com o pai do estudante, o Marivaldo Aparecido Ferreira, que vai falar pra gente. Marivaldo, é verdade que você é que prestou socorro ao estudante, ao teu filho? Sim, eu fui acionado pela diretora da escola e cheguei após uns 10 minutos e fiz o socorro, porque eles pediram para aguardar a polícia, tudo. E eu peguei e falei que precisava fazer o socorro, que ele estava com hemorragia e o caso era um pouco mais sério. A diretoria da escola disse que a agressão aconteceu do lado de fora do prédio. Você confirma isso? Eu peguei, quando conversei com a direção, falou que foi fora. O Mário, meu filho, falou que foi dentro da escola. Quando eu estava saindo da escola para fazer o socorro, os próprios alunos me indicaram onde foi que ele pegou e sofreu a agressão. E, inclusive, eu tirei foto, tudo, tem imagem guardado. Foi no pátio, próximo à saída, mas ainda dentro do colégio? Foi na saída da secretaria, ainda dentro do colégio. E nenhum adulto, nenhum funcionário conseguiu interferir ali e apartar a briga? Não, mesmo estando do lado da sala da diretora e dos professores, não conseguiram pegar e separar. Quais as providências que você pretende tomar agora depois desse episódio? Meu filho não retorna mais para essa instituição de ensino, não. E você pretende acionar o Estado de alguma forma? Sim, eu acho que o Estado tem que se responsabilizar, né? E é verdade que você já tinha prestado queixas à diretoria, reclamado que o teu filho já tinha sido agredido outras vezes? Sim, já teve outras 2 vezes, não dessa forma tão brutal, mas ele já foi agredido, sim. Eu falei e não deu em nada e já tinha pensado em tirar ele da escola, mas não esperava que ia acontecer isso que aconteceu. Uma coisa aí que não tem palavra para pegar e falar, muito grave mesmo, muito brutal, muito violento. Obrigado. A Secretaria de Educação do Estado informou que está apurando o caso. Voltamos ao estúdio. Ok, Marcelo, muito obrigada pelas suas informações. Os casos de agressão e intolerância nas escolas são cada vez mais frequentes mesmo. Pais, alunos e escolas precisam de orientação para enfrentar e evitar novos casos. Mas como evitar na prática que isso aconteça? Para esclarecer as nossas dúvidas, nós vamos conversar com a doutora Karina Dalcante. Boa noite, Karina. Boa noite. Como é que a gente pode evitar um pouco dessa violência que anda tendo nas escolas ultimamente? O importante é que a criança, o adolescente, consiga ter um canal de comunicação.
né? Ele precisa sentir que alguém pode ouvi-lo, né? Porque ele já está sendo vítima na escola, ele não tem como conversar com amigos, tal, ele não consegue se colocar. Então, os pais é um importante canal, os professores percebendo alguma coisa de agressão precisam também acolher essa criança, né? Isso é uma forma. A outra forma é perceber, a criança está mais agressiva em casa, a criança está mais ansiosa, com problemas de sono, está resistindo ir à escola. Os pais precisam prestar atenção nisso dentro e tentar, de casa já é muito dentro de importante. casa, investigar. Né? Como foi o seu dia na escola, meu filho? Quem são seus amigos? O que está acontecendo? Essas pequenas perguntas do dia a dia fazem diferença. Ok, agora, doutora, quando eu ia para a escola, existiam as brincadeiras com os gordinhos, os mais altos, os mais baixos, né? Quem tinha mais dificuldade, vários apelidos maldosos. Agora, e todo mundo levava na brincadeira, dizia que era uma brincadeira maldosa. Quando deixa de ser brincadeira e vira bullying? Quando a criança não consegue mais aceitar aquilo como uma brincadeira, quando ultrapassa o limite, né? Uma coisa, existem crianças que vão conseguir lidar melhor com as brincadeiras e tem outras crianças que lidam pior com a brincadeira. Então, tudo isso tem que perceber. Mas os educadores... um termo novo? Por que antes não se falava tanto em bullying? Eu acho que hoje ele está mais divulgado na mídia e hoje, por estar mais divulgado, acabam confundindo um pouco quais são os critérios, né? Tem a brincadeira que é saudável, mas quando excede o limite, quando a pessoa se sente muito incomodada, aí vira bullying. Aí vira bullying, tá? Tendo um sofrimento psíquico. Quando começa a ter um sofrimento psíquico ou físico, aí a gente já pode dizer que não é uma brincadeira saudável. É o caso de fazer terapia, por exemplo. É o caso da terapia, né? Tanto para quem agride como quem é o agredido. Acho que muitas vezes, é importante falar que muitas vezes as pessoas esquecem do agressor. Né? E ficam muito só no agredido. O que um pai pode fazer com a criança que agride, que é o agressor? Ela tem como repreender em casa, de alguma forma? Tem como repreender, tem como observar o comportamento dessa criança, tentar entender o porquê que essa criança está tão agressiva. Muitas vezes a criança também está passando por dificuldades emocionais. E desconta na outra criança. Ver se é um ambiente agressivo dentro de casa. Muitas vezes ela reproduz o que ela vê em casa. Tem em casa, né? Então precisa olhar caso a caso. Mas o importante é dizer que o agressor também precisa de um tratamento, de um acompanhamento, assim como a vítima. Tá certo. E qual que é o limite aí dessas... Tem alguma idade que isso aconteça com maior frequência, por exemplo? Olha... Ou é geral? Não. Até crianças muito novas hoje em dia, digo assim, de 6, 7 anos, 8, vêm relatar casos que muitas vezes o amiguinho está colocando apelido ou não quer que ele entre na brincadeira, não quer que participe do círculo de amizades. E aí você tem que ir conversando. A adolescência sempre a gente reconhece mais fácil, mas tem crianças mais novas também. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela sua participação e seus esclarecimentos. Foi muito bom pra gente, viu? Obrigada. O musical Priscila, Rainha do Deserto, desembarcou em São Paulo. Está aí uma ótima dica cultural para você aproveitar neste final de semana. Um ano após estrear na Broadway, em Nova York, o musical australiano de maior sucesso no mundo já está por aqui. No elenco, 28 artistas, mais de 500 figurinos e 23 toneladas de cenário. O musical é baseado no filme Priscila, a Rainha do Deserto, de 1994, e já foi visto por mais de 2,5 milhões de pessoas desde a estreia. Veja agora um trechinho de um dos grandes sucessos do musical. Sentiu frio nesta madrugada? Fez 17 graus hoje. O paulistano teve que achar lá no fundo do armário a blusa de frio, aquele casaco pesado para sair às ruas. E preparem-se, porque esta noite será ainda mais fria. Já já o termômetro vai marcar 15 graus na capital e até 9 graus no interior. Amanhã, ao longo do dia, o sol aparece em todo o estado. O tempo fica firme e as máximas chegam a 26 graus na capital e em Osasco, na Grande São Paulo, a 27 graus em Santos, no litoral, e a 27 graus também em Campinas, no interior. Vai dar para curtir uma prainha, viu?
A inspeção veicular em São Paulo está de novo na mira do Ministério Público. O prefeito Gilberto Kassab será investigado criminalmente por suspeita de fraude na contratação da empresa. Os promotores querem saber agora se o prefeito Gilberto Kassab, o secretário de Meio Ambiente Eduardo Jorge e o ex-presidente da Controlar, Ivan Pio de Azevedo, cometeram irregularidades durante o processo de formação da empresa. O pedido de investigação partiu da Procuradoria da Câmara especializada em crimes cometidos por prefeitos e foi feito depois da análise de documentos de um processo que corre no Tribunal de Justiça de São Paulo. Kassab, Eduardo Jorge e outros empresários já eram investigados pelo Ministério Público do Estado por suspeitas de fraude no contrato com a Controlar. A Justiça Paulista entendeu que o cumprimento do contrato tinha vícios e que deveria ser feita uma nova licitação. Em ano eleitoral, o caso Controlar já se tornou motivo de promessas e troca de farpas entre pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. O pré-candidato do PT, Fernando Haddad, por exemplo, prometeu acabar com a cobrança da taxa de inspeção veicular, caso seja eleito. A preocupação é de arrecadar, não há preocupação com inibir a emissão de poluentes na cidade de São Paulo. Nosso comportamento em relação a esse desdobramento, que é a mesma questão, é o mesmo de sempre em relação ao Ministério Público. Profundo respeito por suas demandas, suas ações. Estamos numa democracia e o Ministério Público é fundamental para que tenhamos cada vez mais segurança no uso dos recursos públicos do nosso país. O secretário de Meio Ambiente, Eduardo Jorge, informou por meio da assessoria de imprensa que ainda não tomou conhecimento sobre a ação do Ministério Público. A empresa Controlar também aguarda a notificação para se pronunciar. Nós vimos nesta semana que o ator Reinaldo Giannichini está de volta ao trabalho e com força total. O exemplo dele na luta contra o câncer poderá ser visto também em forma de música no clipe do cantor Felipe Valerim. A mensagem é de superação e de incentivo para as pessoas que enfrentam problemas de saúde. Por isso, o convite foi muito bem recebido por Giannichini, que durante a luta contra um câncer linfático ficou meses afastado do trabalho e agora comemora a volta aos palcos com a peça Cruel. As cenas de Giannichini no clipe Volte a Lutar foram gravadas na casa dele em São Paulo. Enxugue esse rosto, levante a cabeça e volte a lutar. Ai, 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 ai. Que legal, né, Joyce? Ele deu uma baita força para todo mundo que passou por isso, que está passando pela doença. Pois é, e nesse retorno com ritmo total, né, uma linda mensagem. Uma boa noite para você e até segunda-feira. Boa noite, fiquem agora com o SBT Brasil. SBT, a televisão que agradece o seu carinho.